você! Seja muito bem-vindo a esse fascinante mundo do autismo. Inscreva-se em nosso canal, dê o seu like e compartilhe. E nesse fascinante mundo, a gente tem que trazer gente fascinante. Hoje com a gente aqui, nós prometemos o que a gente promete, a gente cumpre, não é não, Victor? Isso mesmo. A gente prometeu conversar, trazer novamente aqui com a gente a psicóloga Lídia Prata Cruz. E ela voltou dessa vez para falar de um assunto recorrente. Mas eu não vou falar ainda que assunto é esse não, porque eu tenho que falar com você, Lídia, que é um prazer tê-la de novo aqui conosco. Gente, eu que agradeço muito, Victor, Selma, né, estar aqui com vocês. Essa oportunidade tão boa da gente ficar junto mais um pouco e ainda discutindo sobre esses assuntos fascinantes, como você diz aí, do mundo do autismo. Pois é, gente. E o assunto de hoje, esse nosso mundo Asperger, mundo autista, está crescendo, sabe, Lídia? E eu vou, assim, na onda. E as mamães continuam, papais, vovós, até pessoas que falam assim, outro dia eu vi um menino dando uma crise no supermercado, deu vontade de dar uns tapas, e às vezes não era nada disso. A gente está falando, gente, de colapso, que pode acontecer com criança, pode acontecer com um adolescente e pode acontecer com um adulto. Acontece ou não acontece, Victor? Acontece. Não posso mentir, né? É isso aí. E nem vou, porque eu não gosto. E nem sabe não, viu, gente? Porque é uma característica, não é, Lídia? É muito comum. Pois bem, gente. E aí, Lídia, então vamos começar, então, falando o que é essa crise, esse colapso. E falando, tentando dividir também por essas fases aí. Bora lá? Bora lá, Selma. Então, o colapso mental, né, a gente acha muita coisa na internet com o termo de meltdown, tá? Mas para ficar mais fácil, a gente coloca o colapso mental. É uma característica, né, um acontecimento na vida dos indivíduos do espectro do autismo, de muito sofrimento para o indivíduo, para as famílias, porque parece que naquele momento a pessoa se paralisa com pânico, com medo, de determinada forma que ela não consegue ver saída. Então eles choram muito e muitas vezes podem até ficar agressivos ou podem também correr o risco de fazer coisas perigosas contra eles mesmos. Então é um assunto muito sério, a gente precisa aprender a lidar com essa situação, que acontece em todas as idades, né, como você disse, mas que a gente pode trabalhar para melhorar. Sabe, Selma? Pois é, Lídia, mas quando o Victor era menorzinho e eu ainda não tinha o diagnóstico, eu ouvi, você não está sabendo dar limite para o seu filho. Esse menino é filho único, mimado. Isso dói, Lídia, porque a gente sabe que a gente está falando, fazendo o correto. E quando eles vão crescendo, dói para eles também. Como é que é isso, Lídia? Como é que a gente pode preparar essas pessoas? Como é que a mãe pode reagir e falar assim, olha, isso aqui não é uma birra, isso aqui é uma coisa séria. Olha, Selma, depois que eu virei mãe, eu entendi que o que mais existe é crítica para a nossa forma de educar filho, para a gente que é profissional é assim também, tá? Então, assim, é importante que as mães elas têm um instinto muito importante, muito, assim, muito apurado, né? E as mães que eu tenho experiência no consultório sempre foram muito habilidosas para poder lidar com esse tipo de situação, apesar das inúmeras crises que elas já receberam mesmo, ao longo da vida, inclusive de pessoas na rua. Né? Mas existe uma diferença muito grande entre a crise do colapso mental e uma crise de birra. E é importante que a gente possa diferenciar isso quando a gente está lidando com a criança naquele momento do choro. Na birra, a criança está chorando muitas vezes, o que a gente vê é a emoção de raiva. Ela quer um determinado objeto ou quer ir para determinado lugar e foi proibida. E ela vai chorar, vai se jogar no chão, ela cuida para não se machucar, sabe? Então, assim, os meninos se jogam no chão de uma forma segura e a partir do momento em que a gente oferece para eles o objeto que eles querem, a birra cessa. E eles ficam ótimos, como se não tivesse acontecido nada e os pais acabados. Mas já no colapso mental, não. Muitas vezes o indivíduo não sabe, não tem claro para ele o que é que está trazendo sofrimento. A gente que tem que avaliar quais são os gatilhos, né? Então, o gatilho da crítica é muito comum, o tédio é muito comum, né? E existem outros aí também que a gente precisa avaliar caso a caso. E no colapso mental, a criança pode ficar perigosa, sabe? Eu já tive indivíduos, adultos mesmo,
que saem de casa andando pela rua, no meio dos carros, sem conseguir ver nada. Porque naquele momento o desespero é tão grande que eles acham que não tem saída. E aí o que a gente precisa é ficar junto, dar um suporte emocional. A gente não precisa ficar tentando resolver o problema, porque não adianta. Muitas vezes o fato da família ficar, vamos isso, a gente resolve dessa forma, acaba piorando, sabe? Porque tem que esperar passar. Tem que esperar oferecendo segurança e oferecendo paz, calma para aquela pessoa. Nossa, passa tanta coisa na cabeça da gente, mas uma coisa eu me lembrei aqui, Victor. A Lídia falou de tédio. Férias maravilhosas? Não, não são maravilhosas. Para mim, não. Porque, gente, o autista, né, ele precisa de um mundo previsível. Custei a entender isso. Então, todas as férias, o Victor tinha crise. E os feriados? Feriados, Victor tinha crise. Uma semana, tá em casa. E não era assim, arruma coisa para ele fazer. Lídia, uma coisa que pira qualquer mãe. Até aproveitando que Lídia está aqui, Victor, relaxa. Quem diz que o Victor sabe relaxar, gente? O que é relaxar? Né? E assim, Victor, mais recentemente, eu assinei Netflix, vai lá escolher um filme. Escolhi entre milhões de filmes, até muito bons. Muitos são muito bons, mas não consigo escolher. É difícil escolher. Então, fala aqui pra gente, Lídia, dessa questão do tédio, porque eu e o Victor sofremos muito com isso, né, meu filho? A saída da rotina por si só já é um estresse, né? Mas o tédio em si, ele é interessante porque ele chega de mansinho. Então as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem perceber que é o tédio, sabe? Na hora que você percebe, 7 horas da noite, a pessoa já está extremamente irritada, mal-humorada, e você fica assim, gente, o que aconteceu para ele estar tão nervoso assim? Né? Então, como planejar esses dias antes do feriado chegar, antes das férias chegarem, de uma forma que seja, né, prazerosa, e também não pode colocar coisa demais, porque também traz problema. Né? Então, eu acho que trabalhar com planejamento é a forma mais segura. 2 coisas que psicólogos falaram comigo. Um, meu psicólogo falou comigo, e o outro, a Lídia me falou. Vou falar um de cada vez e o Victor vai me ajudar a lembrar disso. Embora a Lídia falasse com o Victor a questão do planejamento, o Orestes falava comigo. Selma entrou em férias, então coloca lá. Levantou às 8, fez isso, fez aquilo, até lanche, até tanto tempo na internet, aquilo. A gente começava muito bem, né, filho? Mas depois... Aí depois já desandava tudo de novo. Eu ainda gente, desde criança isso, Lídia. Até hoje eu tenho dificuldade de traçar um planejamento, mas é necessário. Por exemplo, o Victor tem um trabalho de faculdade, tem uma prova e tem um congresso, ou tem uma palestra. Quando eu vejo o Victor andando em casa, sabe, Lídia? Assim, meio... Assim, gente, calma, Victor, vamos colocar no papel. Como é que é isso, Victor? Você consegue perceber? A questão, por falar em perceber, é que, como a Lídia disse, o tédio é muito difícil de perceber. Então, às vezes, quando você percebe, já é tarde demais. Por isso, você tem que estar sempre... você não pode ligar o piloto automático, você tem que estar sempre atento e organizando o seu dia. Os Aspergers que conseguem ser felizes, eles têm uma rotina equilibrada com as coisas que eles gostam de fazer, produtiva. Gente, então observe, Lídia foi a psicóloga do Victor quando o Victor era menorzinho. Ela foi ensinando, psicóloga comportamental, ensinando como é que ele fazia isso. E o meu psicólogo me ensinando como é que eu orientava, porque no início, né, Lídia, eles não vão conseguir fazer sozinhos. Não. A família precisa colaborar. E muitas vezes eu percebo que um ou outro familiar não entende que não é falta de limite, sabe, Selma? Apesar da gente explicar, apesar da gente quase que desenhar, muitas vezes umas pessoas querem bater de frente. E é muito triste. Né? Outro dia, por exemplo, eu estava com um pacientinho que tinha dificuldade, ele ainda tem dificuldade de cantar parabéns. Era aniversário dele, na casa dele, e as pessoas sabiam que ele não gostava de parabéns, mas sempre tem um que fala, ai, que bobagem. E vai e começa um parabéns. E sempre, às vezes, da família. Né? Então, assim, a gente precisa entender o funcionamento dessa criança e respeitar, sabe? E agora, uma questão importante é que precisa tratar isso com medicamento, também com o psiquiatra. Precisa mostrar isso para o médico, que ele também pode
ajudar nisso daí. Dá um equilíbrio. É. E você falou uma coisa interessante que eu me lembrei das famílias reclamando. Gente, a avó não acredita, fala, não, você tem que ter mais pulso forte. O pai também fala assim, não, mas você está colocando esse menino a perder. Gente, isso é científico, né, Lídia? Isso é científico. Não é um fricote porque não gosta de parabéns. Tem hipersensibilidade sensorial, dói, machuca, gente. Então vamos tentar sair das nossas certezas e aprender um pouco mais, porque a gente pode estar fazendo alguém que a gente ama sofrer, um neto sofrer, um filho sofrer. Né, Lídia? Isso é muito terrível. Então, Lídia, um outro tópico que eu achei muito importante, que você me ajudou demais. Você falava comigo assim, e ajudou o Victor também, porque eu errava com o Victor. Você reparou, Selma, que na hora da crise você está colocando combustível? Como é que a mãe, às vezes, querendo ajudar, coloca combustível? O que a gente não deve fazer? Como que a gente tem que... O que é o mais... Certo eu não sei, mas o mais correto? Bom, Selma, né, eu realmente percebo que isso acontecia mesmo, lembro, porque o Victor muitas vezes trazia uma questão como o problema. Só que a gente sabe, hoje em dia, né, com os estudos, que não necessariamente tem a ver o assunto que ele está trazendo na hora com o problema que gerou o colapso, tá? E o que eu percebi ali, que naquele momento você tentava resolver o problema dele. Sim. Então, se o problema fosse, né, algum trabalho que tivesse muito difícil, uma prova, né, eu vou conversar com a professora. Não, isso não serve. Ah, então eu vou mandar um bilhete. Não, isso não serve. Meu filho, então você não vai na prova. Não, isso não serve. E se eu ficava calada, ele falava assim, não tá nem aí pra mim. Era isso mesmo. Era. Mas o que ele queria, né, Victor? Você me ajuda aí. O que você queria era apoio da sua mãe? Era exatamente isso. Eu não queria que ela arrumasse soluções para as coisas. Eu queria que ela me apoiasse. Eu queria ter segurança com ela. Isso. Tipo, acolhesse? Eu não queria que ela também ficasse tentando descobrir qual que era o problema. Isso pouco me importava na hora. É isso. Então, mas é isso que as mães geralmente fazem, sabe? Aí começa o falatório e ele vai ficando mais nervoso ainda. Porque eu me lembro disso também. O Victor falou comigo à época. Minha mãe não fala, minha mãe dá palestra. Aí eu percebi que ele perguntava uma coisa, eu fazia longos discursos, explicava tudo nos mínimos detalhes. E eu cansava. Ai, filho, desculpa, mamãe. Desculpa, sim. Ai, ufa! Porque ele deu uma olhadinha. Porque com os defeitos, com os problemas, etc., você ainda assim é maravilhosa, é incrível e é a melhor mãe que eu podia ter. Ainda bem. Mas olha só, Selma, o que eu percebo assim que a gente tem que tomar cuidado é porque o colapso é algo que provavelmente vai continuar acontecendo ao longo da vida, né, Victor? A pessoa vai aprendendo a lidar, mas essa desorganização ela vai vir de tempos em tempos. E se a mãe é quem resolve para a criança, quando ela é pequena, o que a criança vai crescer entendendo? Que ela não é capaz de resolver sozinha. E aí, os problemas da idade adulta, eles já começam a ser mais complexos, né? Os pais já não têm mais tanto acesso, mas a pessoa ainda entende que ela não é capaz de resolver sozinha. Então, o que é importante a gente fazer nessa hora? Ficar junto da criança ou do adolescente, dando apoio, mostrando sem crítica, sem falatório, sem perguntas, mas mostrando que você está do lado dele para que ele possa aprender aos poucos a se autorregular. E a autorregulação envolve eu fazendo um processo comigo mesmo. Não tem como outra pessoa fazer por mim. No grupo do WhatsApp, eu me lembro de uma mãe relatando que o filho teve uma crise na escola e saiu muito nervoso, foi para o banheiro, bateu a cabeça na pia, olha que perigo. E a professora, olha que bonitinha, ela falou assim, eu quero aprender a ajudar, como é que eu posso ajudar no momento de crise? Na verdade, ela também é tipo igual a mãe, né? A professora é uma pessoa muito importante no processo. Os professores que eu já lidei com esse problema, que entenderam que era falta de limite, não foi bom não. Eu já tive 2 professoras que foram parar no hospital por questão de pressão alta, diante de uma crise dentro da sala de aula. Então, assim, não é problema de limite dos pais. Se forem por esse caminho, não vai funcionar. Não vai ter solução, porque não é isso. Não é isso. Então, vale a mesma regrinha, acolher, mostrar que está ali junto, que entende que aquele momento está difícil, mas que
Tá ali, vai passar. Tira a pessoa daquela confusão. Se é dentro da sala de aula, sai da sala de aula. Se é na festa de aniversário, vai para um canto. Uma vez eu falei com a mãe, vai para a escada, sabe, ali do salão de festas, porque arruma algum lugar em silêncio para ele. E algumas mães perguntaram para mim, e eu vou te perguntar, Victor, tem jeito de, no momento de crise, depois não se lembrar do que rolou durante a crise? Do que falou, do que fez, do que aconteceu? Às vezes, quando a crise é muito intensa, sim. Ainda mais quando, às vezes, a gente tem que fazer uso de medicamentos, alguns medicamentos também tiram um pouco a memória, então sim, é possível. É isso aí, né, Lídia? É isso aí, eu já vi isso também. Pois é, porque então o filho não está escorregando não, né? Aprontou aquilo tudo e não lembra de nada? Como assim? E uma coisa, Lídia, que é importante é separar o meu filho da síndrome. Porque senão você vai ter raiva do seu filho, não é verdade? E uma coisa, Lídia, que eu me lembro nessa época, eu não sei se o Victor me lembra dessa expressão que eu usava, que eu perguntava para você, perguntava para o Orestes, tá bom, onde Orestes é o psicólogo. O meu psicólogo. Onde que acaba o adolescente e começa o Asperger, onde que acaba o Asperger e começa o adolescente? Isso é da adolescência. No livro Daniele Asperger tem isso, porque a adolescência, né, filha, é um momento complicado. A adolescência traz problemas e questões difíceis que são universais, independente até da época ou da pessoa. Os adolescentes passam por um momento muito difícil, muito complicado, muito instável e de muita insegurança. Eu era muito inseguro na minha adolescência. E a questão do autismo torna mais desafiador ainda passar por esse período. Tem jeito do psicólogo responder isso para a mãe? Quando que termina o adolescente, começa o Asperger ou o autista e vice-versa? Bom, Selma, ainda tem o temperamento no meio, né? Então são 3 fatores que se misturam muito e a gente precisa realmente estudar no caso a caso. Não tem como te dizer isso de uma forma geral, porque cada Asperger é único. Ainda tem isso. O que a gente fala, olha só, aqui Selma e Victor vão dar a fórmula para vocês resolverem. Não é assim. Aconteceu assim com meu filho, deu certo, não deu. A gente traz profissionais para falar com vocês. Mas, Lídia, até isso, veio um casal aqui, gracinha de casal. Um médico e a Ana Cecília, beijo, são lá de Montes Claros. E eles fizeram exatamente essa pergunta. Como é que eu vou entender isso tudo? Eu falei assim, eu vou responder para vocês uma coisa que o psiquiatra falou, que a Lídia falou, que o Orestes falou comigo, que é o seguinte, observe seu filho. A resposta está no seu filho, ele é único. Explique isso para a mamãe rapidinho, para elas saberem como é que elas têm que ficar de olhinho nessa preciosidade que nós temos. A gente precisa avaliar, eu acho que uma questão muito importante é o humor dessa pessoa. É um humor mais instável, é uma pessoa que ela se desorganiza com muita facilidade, né? Isso é uma questão da síndrome, mas nem todos os Asperger e os autistas têm isso também não. A questão é que os sintomas, eles são vários e alguns vão ter determinados e outros não vão ter, sabe? A gente tem alguns sintomas que são centrais. Mas cada problema que a gente tiver, a gente vai ter que sentar e estudar. E aí que o profissional faz a diferença, né, Selma? Exato. E por isso que os profissionais devem conversar entre si. Porque a Lídia tem um contato com o psiquiatra do Victor, sempre teve. O psicólogo hoje, o Lucas, continua com esse contato. O meu psicólogo também. A gente tem a humildade de um ouvir o outro. Sempre quando se trata do Victor, sempre respeitando essa pessoa única. O seu filho é único. Então, assim, pode levar a isso? Porque, aliás, vou contar, Victor. O quê? Vou contar. Você lembra quando você ficou todo cheio, que de vez em quando eu trocava umas ideias com a Lídia, mas aí a Lídia falou assim, Selma, lamento. Entre você e o Victor é meu paciente. Eu não posso mais ficar te ouvindo. Você arruma um psicólogo. Nossa, eu amei isso. Eu fiquei tão feliz nesse dia. Eu também. Eu também, minha gente, porque eu percebi que para ela era muito importante essa relação com o paciente, com o Victor. E aí o Victor falou assim, ela me preferiu. E essa relação da gente é uma coisa que tem um valor assim, inestimável. E hoje eu sou o que eu sou hoje, assim, não que eu seja tanta coisa, eu já evolui muito,
Mas com 19 anos eu sou o que eu sou hoje, em parte graças a Lídia. Eu sou muito grata a ela. Oh, Victor, eu que sou grata demais a poder, assim, a você ter compartilhado comigo a sua história. Isso para mim é muito rico. Eu me sinto, assim, especial, sabe? De ter você perto de mim. E você também, viu, Selma? Que lindo, gente. Isso é vida. Isso não é problema. Isso é vida. Isso aproxima as pessoas, aproxima a família, profissional, e a gente cria um mundo melhor. Esse é o nosso convite. Vamos juntinhos sempre. Semana que vem tem mais. Até lá, podem despedir. Tchau, gente. Muito obrigada. Um grande abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.